Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje é sobre o Enem e a geração Z. Como é que a gente vai lidar com esse sistema de filtro para a entrada nas universidades, para esses cursos, e como essa geração está se comportando diante de tudo isso, diante do mercado de trabalho, diante do mundo de trabalho. Para falar sobre isso, temos dois convidados muito importantes, mas antes de eu falar o nome dos convidados, eu vou pedir a vocês que me sigam no Instagram, no YouTube, @CarmenLúciaGobelCoelho, sou psicóloga clínica escolar, sou doutora em psicologia pela UFRJ e faço atendimentos online. Se você quiser falar comigo, procura no direct do Instagram, tá bom? Então nós temos aqui os dois convidados. O primeiro... Vamos pela ordem, né? O Bernard, que é parceiro desse podcast, que é o inspirador de todo esse processo, finalmente senta nessa cadeira para falar com a gente, né? O Bernard Gonçalves Nagel, sobrinho querido e jornalista. E o Pedro Leonardo Pérez, que é também uma pessoa muito querida, né? Que é biomédico, químico, professor, inteligentíssimo e especialista aí em Enem. Vocês podem também se apresentar, aliás, devem, né? Eu já apresentei tudo, mas vocês podem se apresentar de novo, se quiserem complementar. Pode começar. Beleza. Então, boa tarde. Obrigado pelo convite, Carmen. É um prazer estar falando sobre o Enem. Na verdade, o Enem em si é uma prova que eu faço desde 2013. Então, eu me submeto à prova do Enem há bastante tempo. E eu acho que o Enem carrega consigo grandes traços importantes da sociedade. Na verdade, a gente consegue analisar bastante dado da população a partir do que o Enem representa e quais são as mudanças que estão acontecendo mediante esse cenário. Beleza. E aí, Bernardo? Primeiro, obrigado pelo convite, apesar, né, que... Você é sempre convidado, tá sempre aqui. Eu estou sempre aqui, não aqui na frente, ali atrás. Mas que bom que a gente vai poder discutir esse assunto. A gente conversa bastante sobre isso. E é estranho estar um pouco aqui na frente, mas tudo bem. Não, mas assim, claro que nós estamos aqui com todas vocês dois, são pessoas que têm lugar de fala sobre isso. E eu vou começar com a provocação sobre... Bom, o Enem, a gente estava até falando sobre isso antes, para quem não sabe, né? Era uma prova como o ENAD para medir o ensino médio, né? O Pedro tem todas essas datas aí. E a partir de uma determinada data, né? Acho que 2009, ele começou a valer como sistema de avaliação para entrada nas universidades. Houve um tempo em que era Seus Gran Rio, que tinha mais ou menos esse desenho. A época que eu fiz vestibular era assim, você fazia um e servia para todas as coisas. E tinha as particulares, né? Aí passou um tempo, aí eu não sei quanto tempo foi isso, que era assim, você fazia um vestibular para cada universidade, para a UF, para a FRJ, para a UERJ, e cada um tinha uma especificidade, era uma confusão, era caro pra caramba, né? Eu tive gente que pagar para eles dois de cada universidade, enfim. E aí vai para o Enem, que é mais democrático, mas até ele se arrumar e se ajustar para ser um sistema de filtro mais ou menos como está hoje, demorou, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dados aí, Pedro, e depois a gente... Sim, na verdade, assim... Eu gosto sempre de fazer essa contextualização histórica, porque a gente consegue dimensionar como que o Enem chega hoje a mover tantas situações como crise de ansiedade, por que ele se tornou esse monstro com os jovens, né, interpretado por muitos como um vilão, né? Mas, na verdade, como você disse, o Enem ele nasce em 1998, essa é a primeira edição do Enem. Ele era utilizado apenas para análise do ensino médio, tal como, né, a gente tem outros parâmetros, outras provas atualmente. E em 2004, a gente teve o Enem
permitindo, na verdade, nascendo o ProUni. O ProUni nasce em 2004, para quem não sabe, o ProUni é um programa que permite acesso a universidades particulares, são bolsas integrais ou parciais, mas em 2004 que a gente teve isso. Mas o Enem, ele assume essa configuração atual e o Enem passa a ser o Enem em relação ao seu impacto nacional e a sua projeção em 2009. Porque em 2009, com a gestão do Ministério da Educação de Fernando Haddad, a gente teve o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. E o SISU veio em 2009. E foi em 2009 que as universidades públicas passaram a utilizar a nota do Enem para triar os candidatos. Então, na verdade, o Enem ele não é um vestibular. O Enem é uma prova. A nota dessa prova, que é utilizado pelo SISU, para que você tenha aí a classificação nos diferentes cursos de graduação. Então, na verdade, a gente já está falando aqui de um primeiro impacto, que é a redução do número de provas. Antes, como você disse, a gente tinha as provas isoladas, a prova da UF, a prova da UFRJ, que, aliás, tinham perfis totalmente diferentes. Totalmente. Eu fiz essas provas. E é engraçado, né? Porque os professores mesmo que estão há mais tempo na educação do que eu me relatam que tinham preparatórios específicos para cada uma dessas provas, porque a gente tinha comandos de questões diferentes, a gente tinha graus de profundidade de alguns assuntos que eram totalmente diferentes e o Enem unifica isso e isso traz consequências positivas e negativas que a gente vai discutir. Eu me lembro que eu comecei a fazer prova, eu fiz 2 anos de vestibular, né? Então, eu comecei a fazer prova, eu lembro da prova da UERJ, que era a primeira, múltipla escolha, 70 questões, era alguma coisa, 70, 72 questões. Aí depois, tinha a prova da UF, tinha o Enem, que foi logo ali no início, ali 2001, 2002. Aí tinha a prova da UFRJ, que era mais temida, porque eram 3 finais de semana de provas discursivas. E era uma loucura. Eu lembro das provas não específicas da UFRJ, eram 5 ou 6 provas com 10 questões não discursivas. Então, eram 60 questões discursivas num domingo. E aí tinha depois... Aí você passava pela primeira etapa para você ir para a segunda etapa, que era UF, Unirio, UERJ. E você ficava fazendo ali, mais ou menos ali, quase 3 meses de prova. Eu acho que isso melhorou, mas eu acho que a gente está falando do quê? A gente está falando da questão do filtro, né? Sim. Por que tem o filtro? Porque não tem vaga para todo mundo nas universidades públicas, porque na verdade é o grande foco de todo mundo para não pagar a universidade, né? Imagino eu, né? Tem muita gente que até paga, mas assim, faz o Enem por conta disso. E aí vai entrar uma questão que eu acho que é importante a gente começar a pensar. É justo? Quer dizer, todo mundo que vai fazer um Enem, né? Todos os alunos que vão passar por esse processo seletivo, eles entram com as mesmas oportunidades? A gente sabe que não, tá? Mas eu acho que, recentemente, a gente tem tido um aumento muito expressivo dessa desigualdade. Quer dizer, está ficando mais desigual ainda, né? Por conta da forma como está sendo conduzido as gestões das escolas no público e no privado, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre isso. Eu acho que a grande questão é que você resume, às vezes, uma vida estudantil a um dia, né? Que é o Enem, você vai lá, faz a prova. E você tem que ser bom de gabarito, né? Eu me lembro, eu trabalhei numa Secretaria Estadual de Educação, e aí uma vez eu estava num evento do CONSED, que é o evento de todos os secretários de educação. Eu estava assistindo uma palestra e um professor estava dando uma palestra, ele falou que ele estava dando uma palestra e tal, em São Paulo, em Minas. E aí, de repente, um cara levantou, um cara meio cabeludo e tal, e foi falar com ele. O senhor lembra de mim, professor, e tal? O senhor que mudou minha vida. E ele não, sabe assim, olhava e não conseguia identificar. Será que esse foi um aluno bom que eu tive e tal, não sei o quê? Ele falou, lembra de um aluno problemático que o senhor tinha na sala e tal, que dava muito problema na escola tal? E ele falou, lembro. Que o senhor falou que nunca ia arrumar nada na vida, mas que o senhor tentava ajudar ele, mas falava, esse aí não vai conseguir nada a ver, sou eu. Ele falou,
E você trabalha onde? Eu trabalho no Facebook hoje em dia. E o cara que era da sala dele, que ele achava que ia virar médico, cacete, A4, não sei o quê, não aconteceu nada com esse aluno. Era um aluno nota 10 e ele era um aluno nota 5, problemático, não se encaixava dentro do modelo educacional. Mas ele estava no Facebook e o outro menino estava onde? Não sabia. E aí ele ficou se questionando sobre o que. E mesmo assim, aquele aluno reconhecia que ele se esforçou para tentar fazer ele se encaixar, para querer alguma coisa. E ele não conseguia entender como que aquele aluno tinha entrado no Facebook, hoje em dia era o diretor do Facebook, e aquele outro aluno bom de gabarito, nota 10 na escola, não conseguiu vingar. Porque a vida, ela é muito diferente do que se pede, né, na vida, é muito diferente de você ser bom de gabarito, né, na escola. Porque a escola, ela não testa muito a sua inteligência emocional criativa, não é muito exigida na escola. Não, nem os alunos são chegados, né? Você fala, por exemplo, se você entra nas turmas, por exemplo, se eu entro, vou fazer um trabalho de psicologia, um trabalho de orientação profissional, um trabalho que não vale nota, eles vazam. Ou então eles ficam aliviados, não vão fazer nada, né? Na cabeça deles. Ou artes, ou filosofia, né? Então, assim, a sua disciplina, né, Pedro? Todo mundo tem medo, todo mundo vale nota. Mas eu penso que a gente está com uma... Eu acho que a gente está num divisor de águas entre aquela galera que continua pensando como todo mundo pensava antigamente, né? Aí fica lá repetindo, decorando na véspera da prova, nananã. E essa galera que não está fazendo nada disso. E esse desenho de mundo que está completamente diferente. Então, o Enem é um vilão? Não sei, é um filtro. Como é que a gente lida com esse filtro? Como é que a gente entende isso aí? A gente está chegando, né? A próxima prova do Enem. Todo mundo fica super nervoso, todo mundo fica... E tem essa também, né? Uma outra coisa que está acontecendo, todo mundo tinha medo de vestibular, mas agora eu acho que está muito mais acirrado esse negócio. Não sei o que, como é que você está vendo? Então, na verdade, alguns comentários sobre tudo que a gente está conversando aqui. Em 2009, quando o SISU passa a ser criado como um instrumento, você já tem uma primeira mudança, que antes, mal ou bem, por mais que você tivesse várias bancas para fazer, você tinha várias oportunidades. Uhum. Então, a partir do momento que as principais universidades aderem ao SISU, você tem uma chance única. Então, a pressão em cima do aluno de que essa prova vai determinar uma aprovação, muitas vezes é uma cobrança até excessiva por parte dos alunos, esse tudo ou nada, ou é esse ano, senão eu vou ter que fazer mais um ano, como se isso fosse o fim da vida. A gente tem muita coisa para conversar a partir disso, mas uma primeira alteração social foi justamente você reduzir as oportunidades, porque uma prova acaba definindo o rumo acadêmico no curto prazo, é claro. Hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio, majoritariamente, se você quer entrar numa universidade pública, você tem o Enem e o vestibular isolado da UERJ. Né? Majoritariamente nos cursos presenciais, a gente tem 2 caminhos, ou seja, uma redução muito grande das possibilidades. Mas aí existem outras problemáticas que a gente pode discutir aqui. A primeira delas é que o Enem não é justo em relação... Na verdade, não sei nem se eu posso usar essa expressão, não é que ele não é justo, mas ele é incapaz de avaliar diversas habilidades. As habilidades socioemocionais não são avaliadas. Nossa, nem nada aqui no Brasil, né? Nem nos concursos públicos. O cara pode ser um ótimo lógico matemático, o cara é super inteligente, uma porta. Mas qual que é a avaliação que o Enem... muitas faculdades, você vai avaliar a pessoa como? Se ela é boa de gabarito, né? Eu quero que você responda isso que está aqui, né? Eu não quero que você... A Viviane Mosé, que é uma filósofa e educadora que eu gosto muito, ela fala uma coisa sobre a educação brasileira, né? São 2 coisas que ela fala que eu acho muito boa, que é o modelo de sala de aula do século XIX, o modelo educacional do século XX com o aluno do século XXI. Então, são 3 séculos que separam a educação brasileira hoje. E ela fala uma coisa que eu acho maravilhoso, que o que você mais aprende na escola não é na escola, é no recreio ou fora dela com as pessoas que você convive. Esses são os maiores aprendizados da escola. Não é a escola em si. Você vai aprender mais no recreio, no convívio com as pessoas, do que dentro da sala de aula. Talvez você aprenda essa outra coisa que a gente está falando, que fica nas escolas... Mas o que pode fazer diferença na sua vida real
talvez não seja dentro da sala de aula. Olha só, eu tenho uma experiência com pessoas que eu estudei, que foram, assim, primeiros alunos. Eu sempre fui CDF pra caramba, mas essas pessoas não tiveram uma expressão muito grande, enquanto outros tiveram. Ou o aluno que é excelente na escola passa direto e não passa numa prova do Enem. Entendeu? Esse desacerto de formação, né? Essa desigualdade em todos os sentidos. Eu acho que o Enem... Alguma coisa tem que acontecer, realmente você tem que filtrar de alguma maneira, né? Me parece que em Portugal, por exemplo, você é avaliada o teu ensino médio, né? Você vai vendo todo o seu desempenho, que aliás, acho que é mais justo, inclusive. Na Alemanha já não é assim, você já é filtrado lá atrás, né? E se determina, não é que você não possa fazer uma faculdade, mas é mais difícil. Né? E fazer uma faculdade é uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Isso que a gente está falando, eu acho que a gente precisa pensar. O Enem, eu acho que é um caminho, mas não é o caminho. Sim. Acho que para gerações atuais ele está ficando cada vez menos o caminho, né? E a gente observa, na verdade, uma redução do número de inscritos associada a vários fatores. E essa questão também de justiça social, é claro que a gente tem discrepâncias sociais que afetam diretamente. Um dado muito alarmante é um dado do próprio INEP, em 2020, que eles pegaram os alunos que ganham, né, na verdade, renda familiar com mais de 10 salários mínimos, a nota média desses alunos é 200 a 300 pontos maior do que alunos que, em média, ganham até 2 salários mínimos. A gente está falando 200 a 300 pontos a mais. O Enem é dividido atualmente, né, em 5 provas. A gente tem redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. E eles estimaram a nota média dessas 5 provas e a gente já vê como o fator renda já divide esses horizontes de possibilidades. E todo podcast a gente acaba discutindo a questão da pandemia. E 2020, você teve um marco no Enem enorme. Primeiro que foram as plataformas digitais, os cursinhos online já estruturados, tendo um salto maior ainda no número de inscritos, claro, mediante aqueles que tinham recursos para estudar. Mas fica chocante parar para pensar que, na realidade, a gente não teve redução de nota de corte nenhuma. De 2020 para 2021, praticamente, tudo bem que o Enem atrasou um pouquinho, foi aplicado no início, né, de 21, com a advento da pandemia, mas mesmo assim... mesmo assim, a gente não teve alteração nas notas de corte do SISU, ou seja, quem conseguiu estudar, ótimo. Se você não teve recurso para estudar, exato, acabou. Mas assim, esse dado, esses dados vão levar a gente a pensar uma determinada coisa, que o que a gente faz com tudo isso? Porque eu fiquei pensando aqui, com o novo ensino médio, aspas, né, que optou, ficou opcional, você não precisava fazer todas as disciplinas, né? As escolas particulares, as privadas, elas mantiveram, as públicas não. Aí você já tem uma diferença, mesmo que você tenha da aula, você tenha assistido, se tivesse internet, qualquer coisa que seja, você já está com uma defasagem. Eu não sei se isso é um dado real, mas acredito que sim, que esse ano diminuiu muito o número de inscritos, não sei se você sabe, do pessoal das escolas públicas, porque, tipo assim, entre outras possibilidades, eu vou competir como? Mas eu sou aluno de escola pública. Há 20 anos atrás, eu me formei em 2001. Era absurda a diferença. Era absurdo, assim. Eu só passei no vestibular porque eu consegui aqui em 2002 ser ouvinte de uma escola particular aqui para poder meio que fazer o terceiro ano de novo. Mas a verdade é que eu estava fazendo o terceiro ano, porque eu me formei na escola pública, por exemplo, sem dar química orgânica. Pois Por quê? Porque eu fiquei um ano praticamente sem professor de greve. E naquela época não existia muito essa questão dessa cobrança da grade, do currículo que você tem que ser aplicado e tal, que hoje em dia, pelas regras do MEC, existe. Naquela época não tinha tanto isso. O MEC que tem a regra, eu não sei se mas é uma questão assim, eu estudei como se eu tivesse feito o ensino médio em 4 anos. Porque tudo que eu estava dando ali na escola particular, e eu tive essa oportunidade. E por conta disso, eu tive a oportunidade de fazer também uma faculdade particular
com 100% de bolsa, porque na época não existia ProUni. E eu entendia que eu estava tendo oportunidade. Né? Eu já conversei muito com a Carmen sobre isso, que é a questão de você entender que você está tendo uma oportunidade, uma chance. Hoje em dia, eu não sei se as pessoas entendem que o Enem é uma oportunidade. Por quê? Porque o mundo mudou muito, né? A gente estava aqui discutindo antes do programa começar sobre... que eu fiz até a pergunta, o que vale a pena? Você fazer uma faculdade ou você viralizar um vídeo no TikTok? O que é mais fácil de você ganhar dinheiro? Em termos de grana, né? Onde que você vai ganhar dinheiro? Hoje, o jovem pensa assim, pô, é muito mais fácil eu tentar fazer 100 vídeos no TikTok em vez de eu ficar estudando pro Enem, às vezes um viraliza e nesse dinheiro eu vou ganhar dinheiro. Até porque a referência que eles têm hoje desse jovem não é de uma pessoa que estudou para chegar lá, né? Quem são as referências do jovem hoje? Essa galera, por exemplo, do funk ostentação, de São Paulo e tal, não sei o quê. Cara, é uma galera que era da periferia e que conseguiu ganhar um dinheiro muito rápido e venceram na vida. Então, a questão da ansiedade, da falta de processo, eu falo muito com a Carmen que é geração bolo de padaria. Que o bolo, né? Você vai em casa, o bolo você tem que preparar, quebrar o ovo, você tem um tempo de espera, bate, bota no forno, espera, depois espera para esfriar. É um tempo. O bolo de padaria você vai lá, compra, tá pronto, e você acha que o bolo é assim, ele já nasceu pronto. E aí você quer as coisas nesse tempo. Você pode entender bastante sobre a diferença de ansiedade e de tempo que as pessoas têm hoje. A pessoa quer entrar na faculdade, a mãe já tá ganhando, virou CEO de empresa, quer ganhar dinheiro. Ela não entende o processo que ela vai ter que passar. Mas eles sempre querem isso, né? Ganhar dinheiro. Mas também tem um dado de que é uma geração também que está preocupada em ficar bem, não só ganhar dinheiro. Sim. Em ter qualidade de vida. Coisa que antigamente o pessoal, quero ficar rico, todo mundo queria ser rico, ter né, milhares de coisas, mas hoje qualidade de vida também é uma coisa importante. E a gente está vivendo num mundo onde qualidade de vida está ficando problemático também. Então, assim, e outra, né, uma geração que não sai de casa tão cedo, né? Ela fica lá para sempre, ou pelo menos até uns 30. E o custo disso tudo aí, a gente está falando de que desenho, né? A gente está falando de uma mudança, assim, eu não sei o que vocês acham, né? De uma mudança muito grande, não só de comportamento, mas de olhar sobre si mesmo, sobre as gerações, sobre como o mundo funciona. Eu acho que também tem uma grande questão, que é hoje em dia o receio que você tem profissional de você escolher uma profissão e ter certeza que essa profissão daqui a 10 anos... na velocidade que a gente está no mundo hoje, que é o famoso 2x, de que essa profissão daqui a 10 anos ela vai existir, ela vai estar sendo rentável. Vai ter que trocar. Ou se ela mudou. Porque eu vivo falando isso com a Carmen, assim, eu me formei em 2007 em jornalismo. O jornalismo que eu me formei não existe mais. Por quê? Porque eu me formei numa época que não existia iPhone. Se não existia iPhone, não existia rede social, não existia nada do que, por exemplo, eu trabalho hoje. Nada. Hoje em dia, se eu fosse fazer jornalismo, não tem nada a ver com o que eu estudei, com os moldes, de tudo. Então são outras questões, como se fosse outra profissão. E as pessoas têm medo hoje em dia, eu vou fazer faculdade, mas qual profissão que eu vou ter daqui a 10 anos? Isso não tem mais. Eu acho que assim, já não tem mais, tem tempo, mas também entender que elas mudam e você pode mudar. Isso eu acho que é uma causa de muita ansiedade também. Porque se você não tem nada que está estabilizado, se você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Se vai mudar tudo, se o desenho é outro, como é que você vai se acomodar? Como é que você vai se sentir seguro, né? Não tem como, né? Você que está sempre em sala de aula, né, Pedro? Como é que você está vendo esses meninos, né? Você não está só numa escola, né? Então, assim, como é que... Você tem vestibular social também. Como é que está sendo como é que eles estão enxergando isso? Eu sei também, mas eu quero ver você como professor, né? Assim, eu do lado, como profissional dessa área de saúde mental, a gente vê um comprometimento, mas eu não sei como eles vivem, como eles relatam, né? Então, na realidade, eu percebo, Carmen, que a gente, em 10 anos, que foi quando eu me formei no ensino médio, 2014 para agora,
a gente passou por uma transformação muito grande. À época, a gente tinha, lá em 2014, num cenário mais local aqui de Friburgo, as escolas particulares, por exemplo, brigavam para saber quais instituições tinham mais A na UERJ. E divulgavam notas, por exemplo, como de 70 alunos, 60 A's, ou perfis semelhantes. E essa cultura, atualmente, morreu. Por quê? É verdade. E, na verdade, a gente tem resultados de terceiro ano que são muito fracos. Isso aí eu tô falando geral de várias instituições. Você não tem mais esse tipo de divulgação porque, em muitos casos, nem metade dos alunos acabam se inscrevendo. E antes, por mais que a gente tivesse alunos que não quisessem entrar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eles faziam a prova como uma forma de treinar tempo, treinar gestão de prova. E eu percebo que, na realidade, os alunos estão perdendo hábitos de estudo que são importantes. Quando eu comecei a dar aula no pré-vestibular social da UF, lá em 2016, 17, e também depois no Pense, eu tinha alunos que eu terminava uma aula e traziam: Pedro, olha só, eu estou fazendo uma prova anterior, será que você pode me explicar essa questão? E o hábito de fazer provas anteriores foi sendo minado em todas as instituições de ensino, e muitas vezes o aluno ele não consegue se organizar, ele acostumou tanto a consumir material rápido, vídeos curtos, ele acostumou a receber informação pronta, e hoje a gente tem um cenário muito mais caótico mediante a inteligência artificial. Você faz qualquer tipo de pergunta no chat GPT e outra, você tem uma equação, você tira a foto, você tem a resposta, você tem um passo a passo agora. Então eu penso que toda essa dinâmica tecnológica também impacta em como o aluno vai se preparar, porque eu percebo que os alunos são muito desorganizados em relação a como estudar para o Enem. E até um tópico importante é como reduzir essa pressão que a gente tem para esse dia de prova, que de fato, e o Enem não é só entrada em universidade pública pelo SISU, é um dos mecanismos, né? A gente tem SISU, a gente tem ProUni, a gente tem FIES, a gente tem universidades estrangeiras que aceitam a nota do Enem, tem inclusive outras perspectivas mediante a nota do Enem, mas o fato é, um aluno atual de terceiro ano de ensino médio, muitas vezes ele sabe que ele vai precisar fazer cursinho. Às vezes eu falo, olha, eu vou trazer um simulado, uma questão inédita, e ele fala, não, mas ano que vem eu vou centrar melhor no cursinho, porque eu vou pegar tudo do ensino médio inteiro e aí eu foco. Mas vem cá, você não é capaz de focar agora? Qual é a diferença do você do ano que vem para o você atual? E esse é um discurso que eu vejo em muitas instituições e na internet, que meio que o quarto ano do ensino médio são os cursinhos pré-vestibulares que estão crescendo não só no número de alunos, mas também vendendo uma metodologia de consolidar um conteúdo programático que isoladamente vai ser cobrado. Mas, sei lá, eu fiquei pensando assim, eu outro dia fui entrar numa turma para falar sobre organização de pensamento. Não é você organizar sua salinha, luzinha, né, ambiente calmo, nada disso. Não é externo, é dentro. Como é que você organiza o seu pensamento, né? Como é que você desenvolve habilidade executiva para poder focar e tal? Olha, sério mesmo, eu fiz a tradução de um livro, fiz um PowerPoint. Sabe quantas pessoas anotaram? Porque era dica prática. Faz isso, Sabe quantas pessoas anotaram? Nenhuma. Bizarro. Nenhuma. Então, assim, tipo assim, lá. Sabe, assim, a sensação que dá é que eles não sabem... Mas se fosse um vídeo do TikTok de 2 minutos com uma adolescente falando alguma coisa que não chega nem próximo do que você falou, talvez eles prestassem atenção. Pois é. E isso é horrível. Né? Porque quem é a referência deles, né? O que eles estão querendo? Quem que eles acreditam? Tipo, existe uma profissional qualificada, capacitada, que parou para poder te ensinar uma questão que talvez hoje você pode não entender tanto, mas talvez se você prestar minimamente atenção, aquilo pode te ajudar pra caramba na vida. Aí, cara, mas era assim, uma estrela com as pontas da estrela. Vai estudar quem, como, onde, como, porquê. Um negócio assim muito óbvio, muito fácil de você criar estratégia. Facilita mesmo. Ninguém. Não, várias. Não, é assim, e assim, isso não foi a primeira vez, isso acontece todo o tempo, porque o critério do que é importante e não é importante passa por um lugar onde a gente talvez não conheça.
Exatamente, né? A gente estava falando, né, sobre o fato de que muita gente não quer, muitos alunos não querem fazer faculdade, né? Você tem esses dados aí, você pode falar, né? E por que que eles não querem fazer faculdade? Onde é que estão ganhando dinheiro? Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, assim, em 2022, eu estava trabalhando numa universidade, faculdade particular no interior de São Paulo, em São José dos Campos e Caçapava. E aí, pô, né, na minha cabeça era uma coisa bem simples tava trabalhando na comunicação da faculdade e tal. Quando eu fui estudar sobre os alunos da faculdade para poder entender como atingir, para trazer para mais alunos para a faculdade, e eu me deparei com uma situação ali no Vale do Paraíba que era diferente de tudo que eu já tinha visto no Brasil. Lá, só quem é muito rico faz faculdade assim que sai da escola. Por quê? A maioria dos alunos, como é um lugar, uma região extremamente industrial ali da Dutra, muita fábrica, muita indústria, todo mundo sai para fazer curso técnico. Uhum. E aí existe uma demanda gigantesca de curso técnico. Todo mundo faz curso técnico, trabalha nas faculdades, Que eu né, acho uma trabalha boa ideia, nas inclusive. indústrias, e aí depois de 2, 3 anos vai fazer faculdade. Então é um público diferente, é um público mais velho que faz faculdade. Mas isso eu acho que é bem legal. Não, Até, é maravilhoso. Mas assim, ali é muito da região, porque ali tem uma demanda de curso técnico, de pessoas que fazem curso técnico para poder depois escolher a faculdade. Aí a maioria das faculdades particulares, quase todas à noite, né? Quase não tem nenhuma de manhã, a não ser de odonto, é, medicina, ou as federais e tal, que são outras questões. Por quê? Porque tem ali, né, em São José dos Campos, tem Embraer. Então, tem várias, tem a Nestlé, tem várias fábricas gigantescas ali que empregam milhares de pessoas. e tem um apagão de mão de obra, não sei se como é que tá isso, de curso técnico. Sim. Gente, porque hoje fazer faculdade virou uma coisa até meio banal. Você pode fazer em qualquer lugar, à distância, em qualquer lugar, que tenha qualidade, que não tenha qualidade. Se você vai sair sabendo, se não vai sair sabendo. Tanto faz. Você tem um papel, você tem um diploma, mas e daí? Né? Exato. E essa questão, eu, há muito tempo atrás, de novo, eu não sei se esses dados são atualizados, mas num congresso que eu fui, eles disseram que a política brasileira, isso no início dos anos 2000, sempre foi voltada para determinados grupos. Tipo, não interessa serviço de saúde pública porque tem a saúde privada. Não interessa uma escola boa pública porque tem escola privada. Não interessa um transporte. Então, assim, isso é um modelo também de funcionamento. E a gente hoje está. Eu acho que a gente está sofrendo com tudo isso, porque tem esse imaginário de que eu vou fazer uma faculdade, minha vida vai andar. Como psicologia faz psicologia, todo mundo faz psicologia com a primeira coisa que ela faz, abre um consultório. Sem nenhuma experiência, sem nenhuma maturidade. E aí vira uma bagunça também, porque é como eu vou ganhar dinheiro. Aí eu faço uma coisa rápida, uma coisa prática, mas é uma coisa que não tem fundamento. Então, assim, como que a gente está vendo o movimento dessa galera jovem, né, sem investir no conhecimento, investindo apenas talvez na distração. Eu não acho que, porque é distração, cara, não é nem informação. Se você fica o tempo todo vendo videozinho. Mas o modelo de distração que é gerado nas redes sociais não é um modelo que financeiramente virou viável economicamente para muita gente? Porque, vou dar um exemplo, esses dias eu me deparei, eu fiquei absolutamente assustado, assim. Um garoto de 13 anos que fica no computador jogando. E aí ele fica postando os vídeos dele. Cara, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, não sei quantos milhões no YouTube, e ele fatura uma grana violenta nos vídeos. E ele basicamente aí, e assim, você vê que ele vai ficando mais gordinho, assim, sabe? Redondinho. E ele tem 13 anos. E provavelmente o dinheiro que ele ganha ali, os pais nunca pensaram em ganhar na vida. Por quê? Porque a publicidade do canal dele é muito alta, os vídeos de todas as redes dele viralizam muito forte naquele público específico que ele tem, e ele fatura, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, com 13 anos de idade. A questão é, como é que eu chego para ele e falo, então, você tem que fazer faculdade, porque aí sim as coisas vão acontecer para você, porque o mercado
diz o contrário. Eu acredito nisso também, mas a gente está falando muito dessa questão só financeira, né? Eu acho que não existe no nosso país não existe, existe, mas não de uma maneira muito ampliada, que não é só uma questão de ganhar dinheiro. É de você gostar do que você está fazendo, é de você ser cidadão, reflexivo, crítico, você contribuir com a sociedade, você ter um papel, você não é só a grana, mas então assim, é muito a diversão ou o desespero. Então, mas o que eu concordo plenamente com isso. A questão é, esse jovem, ele tem esse nível de raciocínio? Isso chega para ele? Ele consegue entender que ele precisa entender outras coisas, ganhar um nível de conhecimento? Ou tudo que ele consome no dia a dia dele só diz o seguinte, então, vai por aqui que esse é o caminho mais rápido e aqui vai ficar ótimo para você. Por exemplo, eu fiquei pensando muito sobre esse menino de 13 anos, ele hoje faz muito sucesso, né? Ganha dinheiro, mas vamos pensar que quando ele tiver 18 anos, 19, ele não seja mais tão atrativo para o entretenimento ou para o público que gosta dele. E aí, de repente, ele perde tudo que aconteceu. Aquilo durou 5 anos Ou menos. e ele perdeu tudo. E aí, o que vai acontecer com a cabeça desse menino? Porque ele vive num quarto em que tem 1 milhão de pessoas assistindo ele, mas ele vive num quarto para entregar conteúdo para esse 1 milhão de pessoas. E ele não vive a vida, né? É como se fosse uma realidade virtual dentro do quarto dele, que ele gera entretenimento, porque eu quero consumir aquele entretenimento, mas... Mas assim, então a gente está falando assim, realmente o advento da tecnologia trouxe uma mudança quase que caótica, né, no olhar sobre a vida, né? E assim, o que a gente acredita que na verdade não sei se a gente está certo, né? Pode ser que eles estejam certos, ou pode ser que seja só diferente, mas é um movimento muito superficial, Sim. muito sem um investimento em si mesmo. E aí sim você tem as doenças. Então, eu não acho que é uma questão de certo ou errado. Eu acho que é uma questão de mercado. O mercado, ele acaba... O que o mercado diz para o jovem hoje? O mercado diz, faça faculdade que você vai se dar bem na vida? Não. O mercado diz outra coisa. Ó, Joga. Né? O dado lá que saiu tem 2 semanas. 35% dos jovens não fazem faculdade porque pegam o dinheiro que eles poderiam pagar uma faculdade particular para jogar no jogo do Tigrinho, Betis e por aí vai. Cara, isso é muito grave. Por quê? Porque o cara entende na cabeça dele que, bom, se eu pegar o meu dinheiro que eu trabalho, eu poderia ganhar conhecimento que eu vou demorar 4 anos para terminar essa faculdade. 4 anos eu fico jogando esse dinheiro, talvez eu ganhe dinheiro mais rápido do que eu... Mas é sempre isso, né? Sempre ganhar dinheiro, né? E, desculpa interromper, Pode falar. mas assim, penso também que é o desafio que a gente está falando aqui. Você está falando há pouco da turma que não copiou nada, que ninguém copiou nada. Imagina pode ser que alguém tenha copiado e não tenha visto, né? Mas, mas geral, foi pouca gente. Mas assim, imagina o que é lidar com um público constantemente e que muitos perderam essa habilidade de entender que ao escrever você está despertando, né, uma possibilidade de aprendizado grande. Não estou dizendo que quem copia aprende, mas são vias de aprendizagem, uma sim. via de aprendizagem concreta. Claro que você precisa reforçar com outros métodos, mas é uma via que leva a aprendizado. Tanto é que muitas pessoas até, por mais que utilizem redes sociais, né, os donos das redes sociais têm filhos que não utilizam essas mesmas redes sociais. E voltando para o debate que a gente estava falando de mundo após a conclusão de um ensino médio, por exemplo, não sei se vocês viram, mas teve um levantamento do G1 que a média de entrada de um aluno nos cursos de medicina nas universidades públicas tem sido 21, quase 22 anos. Estimando que mais ou menos, né, a formação do ensino médio se dê com 17, 18 anos, esse dado também já está em consonância a uma sociedade que interpreta um momento de pré-vestibular como algo que se mostra imperioso para consolidar conteúdos programáticos e refinar essa coisa de ficar bom
exclusivamente numa coisa que é um domínio de um conteúdo programático particular que vai ser cobrado ali nesse momento. Mas, assim, a gente tem alunos que não se... Carmen lida diretamente com orientação profissional, mas a gente tem alunos em todos os colégios que não têm um autoconhecimento de quais são os motivos que levam a querer fazer um curso superior. Porque nós, na educação, por mais que tenhamos esse discurso da importância de uma carreira do ensino superior, a gente esbarra com a tecnologia, né? A gente está sabendo que é uma realidade, que a gente não sabe se as profissões consolidadas continuarão consolidadas, o fato é que não vão, todos os indicativos estão para isso. Temos profissões que a gente não sabe quais serão, porque surgem a cada dia, a tendência é que somente. Temos a inteligência artificial, que também vai desempregar muita gente. E já está desempregando e o cenário tende a ser agravado. Então, assim, você sustentar um discurso da importância de um ensino superior acaba vindo por outros caminhos que não sejam a valorização financeira. Hoje a gente tem números, né, de alunos que acabam não cursando mestrado, doutorado, e a sensibilização social sobre a importância de fazer, né, uma formação acadêmica completa tem reduzido bastante, né? E isso é um cenário bem preocupante. Eu acho assim, eu não acho nem justo você fazer uma escolha profissional com 17, 18 anos. Porque você não conhece muito nem sobre você, nem sobre o mundo. Porque precisa amadurecer, precisa ter experiência, né? Tá todo mundo dentro de casa, tutelado, é muito mais difícil. Então, assim, você se conhecer tem a ver também com viver, com experimentar. Então, quando você falou dessa questão de tem 3 anos aí fazendo curso técnico para depois fazer a faculdade, dá um tempo também para você amadurecer. E as pessoas, elas têm que resolver isso, né? Agora, aí vai fazer a prova do Enem. Eles passam mal. Eu tenho visto, né? Você talvez tenha visto, bom, claro, né? Que as pessoas estão passando mal para fazer uma prova. Imagina, para fazer o Enem. Então, assim, é muito mais desesperador, porque no Enem é para valer, né? Porque assim, na escola, a escola ainda protege, ainda dá uma colher de chá. Agora no Enem, não, você tem que fazer. Então, como que as pessoas vão para lá? Então, a gente faz toda uma preparação, faz exercícios para você poder ficar mais calmo. Mas isso não é uma coisa que você faz em cima da hora. Isso é um processo de entender que o teu conhecimento vai sendo construído. E por ele estar sendo construído, ele está ficando sedimentado, eu fico mais seguro para fazer aquilo ali. Que não é só fazer uma prova, a gente está falando de futuro, né? A gente está falando de como eu enxergo o futuro. É muito diferente da nossa geração, não, né? Você já é outra, mas assim, da minha geração e de vocês também, eu acho que era mais desenhadinho, era mais... Você sabia mais ou menos para onde é que você ia. E, de repente, você pode ir para qualquer lugar, inclusive para lugar nenhum. Mas eu acho que a gente entendia mais os processos, tempo. Acho que, para mim, a grande diferença da minha geração para a geração atual é tempo. O entendimento do tempo. Para você chegar a determinado lugar, existe um processo, tempo. O mundo é tão acelerado, né? O 2x, eu não consigo ouvir áudio de WhatsApp se não for no 2x. Não consigo ver vídeo de YouTube se não for no 2x. Cara, a vida não é no 2x. Mas né? aí se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança, você vai encurtando mesmo seu tempo de atenção. Você vai encurtando. Porque tudo é desenvolvimento. Então você vai prestar menos atenção porque você não presta atenção. Então você não tem atenção sustentada. Então esse mar de gente com TDAH porque não sustenta atenção. Mas será que está mesmo todo mundo com esse problema? Ou será que as pessoas estão se treinando a não prestar atenção? Ou só prestar atenção assim, né? É impressionante, você entra na sala, começa a falar, silêncio, todo mundo fica quieto, fica ouvindo, né? Você tá dando uma instrução, cara, não dá 10 minutos, começa a falar, não é de propósito, o cara já tá acostumado a desfocar, não sustenta, né? E é um cenário muito preocupante, porque é o que você falou, é uma tendência de geração, televisão. Hoje, na verdade, você tem 3 telas. Muitas vezes você tem a pessoa assistindo a televisão com o celular na mão e com o notebook no colo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu
passo alguns documentários que acho pertinentes, né? Recentemente eu passei o documentário da Boate Kiss, porque eu estava falando, né, sobre alguns gases que foram liberados durante um incêndio, e eu, em várias turmas, passei um trecho só do documentário para falar em específico, e você nota que eles começam, não sustentam essa atenção, e daqui a pouco já estão, né, olhando, e às vezes você faz uma pergunta e eles sabem responder, porque ele acostumou tanto a fazer 2 coisas, 3, 4 ao mesmo tempo, que... Mas deu sorte, porque ele prestou mais atenção nisso, porque a gente ainda não seleciona tão bem assim, não. Não, sim, mas o que eu tô falando é que é uma geração que tá desenvolvendo esse potencial caótico de fazer atividades concomitantes. Mas assim, quais são os índices, né? Será que a gente está tendo índices bacanas ou está caindo? Porque a gente sabe que é uma geração que está menos inteligente do que a anterior, né? Pela primeira vez. Pela isso, primeira né? vez na história. Então, assim, que custo a gente está tendo disso? A minha preocupação é você... eu tenho assim um cenário, várias animações na internet mostram isso, as pessoas como se elas fossem zumbis, elas estivessem andando tum, tum. E assim, eu não penso porque alguém quer que eu pense determinada coisa e eu vou pensar. E é sério, isso acontece, né? Você vê, a gente está falando de Enem, mas na prática a gente está falando sempre da questão da tecnologia. Eu vi um meme esses dias, não sei se vocês viram um vídeo que estava rolando na internet, que era um emprego que vai ter no futuro, que é uma pessoa que fica te desviando na rua. Que aí a pessoa tá com o celular andando, e aí ela te segura para você não ser atropelada, ela te empurra e te desvia das coisas, porque você fica o tempo inteiro aqui assim, no telefone, andando na rua, e aí você vai desviando. E essa pessoa fica meio que ali só te ajudando a desviar das profissão coisas. do futuro. A profissão, eu fiquei vendo aquilo. Não duvido. Então, não dá para duvidar, né? Então, quem são esses caras, né? O que a gente pode dizer de dica, por exemplo, para lidar com uma prova do Enem, por exemplo, para quem vai fazer? Agora estou mudando de assunto literalmente, porque não podemos perder a oportunidade de também dar uma colher de chá aí para a galera que vai fazer a prova, né? Com certeza. Assim, esse ano o Enem, dia 3, dia 10, dia 3 o primeiro dia. Na verdade, eu sempre falo para os alunos que você tem que ser muito sincero e transparente com a sua rotina. O primeiro ponto para você conseguir reduzir a ansiedade, tensão, é você fazer um cronograma de estudos que seja factível com a sua realidade. Porque eu vejo muitos alunos que, sobretudo no início, falam: não, Pedro, eu vou fazer 3 provas por semana, eu vou dar conta desse curso online. Às vezes, eu tenho aluno que já comprou 4 cursos online, cada um com muitas ferramentas, e isso gera uma frustração absurda, porque ele não dá conta de fazer nada. E aí, na outra semana, ele tem que colocar o cronograma da semana anterior em dia. Então, o aluno surta porque ele não tem um foco específico e ele não respeita os limites, né? Eu até vi uma frase essa semana que fala que uma praia só funciona porque o mar sabe até onde ele chega, né? Então, você tem um espaço ali definido. E o aluno, ele precisa respeitar esse limite. Então, para quem vai fazer um Enem, uma primeira dica que geralmente eu passo para todos os alunos é respeitar o limite da sua rotina. Qual é o tempo hábil, normalmente um aluno de terceiro ano, qual é o tempo hábil que fora da escola você consegue se dedicar? Dentro desse tempo hábil, como que você pode render o estudo? Que tem gente, eu tenho 4 horas por dia, eu vou assistir 4 horas de videoaula. Você vai utilizar um método passivo, você não vai fazer questão. Então, muitas vezes, eles estudam de forma inadequada e com metas que são inalcançáveis. O meu primeiro dia de aula, em todas as escolas, no terceiro ano do ensino médio, eu falo a seguinte frase: gente, bom dia. Infelizmente, a gente está muito atrasado no conteúdo programático do ano, no primeiro dia de aula. Por quê? De fato, o Enem é uma prova que é preocupada, né, com os parâmetros específicos e os conteúdos programáticos marcados na matriz de referência do Enem. Então, a verdade é que você tem um ensino médio inteiro de conteúdo programático que pode ser cobrado. Pode ter um rodapé de livro ali que nunca caiu, mas que, eventualmente, há margem para ser cobrado.
E se o aluno for realmente estudar tudo com a rotina que tem, ninguém consegue alcançar a excelência de todas as áreas de conteúdo programático, você tem tudo ali. Então, percebo que os alunos se frustram muito porque querem alcançar métricas que não são possíveis de serem alcançadas. Existe uma coisa também que eu acho que é um mito de que eu tenho que saber tudo. Isso é um mito. Você não vai saber tudo. Nunca. E você, quando sair do ensino médio, ou mesmo da faculdade, você vai ter construído habilidade e competência. Conhecimento, sim, mas conhecimentos específicos. Então, na verdade, o que as pessoas não entendem é que durante a sua formação, se ela for boa, você vai aprendendo e você vai ganhando conhecimento, não só informação. Então, se você consegue fazer isso, você busca a informação na hora que precisa e não decorado para você ver a palavrinha ali para você poder lembrar. Essa coisa da memorização é uma coisa mais antiga, que a gente tinha que decorar tudo. E não é assim que funciona. A inteligência da gente é a nossa capacidade de fazer link. As pessoas não entendem isso. Elas acham que ser inteligente é você saber vomitar um monte de conteúdo. Não é. É você saber buscar dentro da tua cabeça a informação pertinente. Que é a informação pertinente? Se eu souber fazer analogia, se eu souber fazer análise, se eu souber fazer síntese, né? Se eu souber fazer relações, estabelecer relações, se eu quiser pensar com esses conteúdos, operar com os conteúdos, que na verdade eles estão ali, talvez até dados para você numa prova, e você tem que pensar com eles. Então, acho que se os alunos desmistificam essa coisa de que eu tenho que decorar, eu tenho que saber, eu tenho que lembrar, jamais ninguém conseguiu isso, nem a pessoa com a melhor memória do mundo, até porque não é uma questão de você vomitar uma informação, é você saber usar a informação para responder uma pergunta que você não conhece, não é? Então, assim, se a gente puder entender que essa capacidade que a gente tem de fazer link, ela é construída ao longo da escolarização, e sim, copiar e escrever. Não é que você aprende porque você está escrevendo, mas porque você está criando uma outra via de entrada para a sedimentação dessa informação que será consolidada se você dormir bem, que é só de noite, quando você dorme. Então, tem todas essas coisas que acontecem que as pessoas precisam entender como é o nosso sistema de aprendizagem. E a gente não está aprendendo, a gente está absorvendo o conteúdo passivo exatamente como você falou. Então, assim, fazer uma prova, a primeira coisa é isso que você está falando. Primeiro você tem que saber eu tenho uma boa formação. A minha experiência como uma pessoa que fez vestibular de lá, de 1900 antigamente, SES Gran Rio, o que valeu é o que eu sabia ao longo da minha formação. Eu fiquei doente, eu tive um problema de saúde, que eu fiquei 3 meses sem a escola, né? Não era simples você pegar matéria. Eu fui para o Rio, fui fazer São Marcelo, que era fora de mão pra caramba, na Gávea. Morava em Jacarepaguá, era uma coisa super complexa. Fiquei sem estudar. Tinha certeza que eu não ia passar. Mas eu passei para uma federal, porque eu sou um gênio? Não, porque eu tinha construído isso ao longo da minha escolarização. E eu me sentia segura para fazer isso. O que a gente tem visto é uma insegurança muito grande porque você acha que você tem que saber aquilo tudo. Sim. Você não vai saber. Inclusive, recomendo que ninguém faça nada, absolutamente nada, na véspera da prova. Vai fazer outra coisa, vai se distrair, tenha lazer. E, Carmen, assim, na verdade, complementando o que você está falando, a gente está falando de uma prova que lida com habilidades relacionadas à interpretação de texto. Todos aqueles parâmetros da matriz de referência não são cobrados da forma rodapé. Só um detalhe, eu fui fazer mestrado e doutorado justamente por isso que... compreensão leitora. Não, e assim, é bizarro porque eu tenho alunos de excelência acadêmica, mas que não manifestam esse rendimento em prova. O cara pode pegar o piloto da minha mão e falar: Pedro, hoje eu vou dar essa aula sobre sistema endócrino. Mas se eu coloco um hormônio que vai fazer uma droga que vai inibir alguma coisa, é aquela piada do Chaves. Eu sabia essa com laranjas, né? Quando é 2 laranjas, mas 2 laranjas. Eu sabia essa com maçãs. Porque se você realmente pega um conteúdo programático e desloca isso num contexto, você tem uma dificuldade muito grande por parte dos alunos. Então, assim, nessa reta final, sobretudo agora, né? Porque a gente está falando de uma prova que se aproxima. Eu, de novo, acho importante que haja, sim, um cronograma de reta final. Você precisa entender como você lida com as diferentes áreas de conhecimento
E, além de respeitar os seus limites, que eu estava falando, metas que são factíveis, você tem que saber estudar. E esse saber estudar, existe até um artigo científico, um grupo dos Estados Unidos analisou diferentes métodos de estudo, e no caso de vestibular, o método que se mostrou mais eficaz foi fazer as questões anteriores e corrigi-las. Então, assim, eu sempre recomendo aos alunos, se possível, dividir metade do tempo com um estudo ativo, resolução de questões, e metade do tempo consolidando a teoria que for necessário. Acho que uma outra dica importante, né, além de você organizar o seu cronograma, é você conseguir pegar essas questões que você está errando e observar se você está evoluindo, porque eu vejo alunos que sabem que existe um calo enorme, por exemplo, Pedro, eu não consigo aprender física, mas o cara não move um músculo para fazer diferente. Então, às vezes, ele mapeia que existe um problema ali em cinemática. Eu tô errando várias de cinemática. Mas quando você corrige, você não tem que corrigir, eu acertei 3 de 10. Beleza, as questões que você errou são questões que você não domina a teoria ou são questões que tinha metade que você comeu ali, marcou 2, a resposta era 4? Foi uma questão de atenção ou uma questão de gap Ou de seja, conteúdo? Você está falando de monitoramento. Foi uma das primeiras coisas que a gente começou a sacar. O cara não sabe e não sabe que não sabe. Ele não sabe por que ele errou. Ele só sabe que ele errou. Então, eu odeio isso, eu não gosto disso, eu não aprendo isso. Mas ele não faz um movimento ativo, que a gente chama de movimento metacognitivo, que é pensar sobre, e para poder entender, peraí, eu errei? Por que eu errei isso aqui? Onde foi que eu errei? A gente faz isso naturalmente quando a gente está lendo. Você está lendo um negócio, você não entende, você para tudo, é como se fosse um filme que para. Peraí, não entendi. Você vai para frente, vai para trás, pergunta para alguém, mas você continua. Senão, você não vai entender nada. E a coisa mais comum é como se você não tivesse um papel ativo sobre o seu conhecimento. O que você quer que eu faça? O que é para responder? É lápis ou caneta? Não é isso. Você precisa saber, né, pensar. E aí tem duas coisas importantes. O conhecimento, quando ele é declaratório, eu pego e falo sobre isso. E quando ele é operatório, eu penso com ele. Eu aprendo se eu consigo pensar com um conteúdo e sobre esse conteúdo. Aí eu sei. Entendeu? Mas o que a gente vê, mudou o contexto, mudou o hormônio. Aí, rapaz, agora. Eu sabia essa com laranja. Eu posso fazer. De tudo que vocês estão falando, eu tô pensando em uma coisa que você falou hoje até mais cedo. O quanto é desigual. É muito desigual a realidade de um aluno que pode comprar 4 cursos e ficar nervoso porque não consegue estudar, para um aluno de escola pública que não vai nem ter compra, acesso. nem sabe que Ele tem que nem comprar. sabe que tem que comprar, nem tem acesso a esse tipo de coisa e às vezes Com o novo ensino médio que dificulta a grade, Então, aliás. É um exatamente. tópico importante. que ele não vai ter, às vezes, um professor de física durante 6 meses porque não conseguiram encontrar um professor. Ou você tem o professor que também não dá a matéria porque não tem que dar mais a matéria porque a grade mudou. E aí Exato. você fala assim, o que tem na rede? E não existe uma preocupação, às vezes, dentro. Tem escolas públicas que são, sim, voltadas para o vestibular. Por exemplo, eu morei 6 anos em Rondônia, então tinha uma escola pública gigantesca na capital, em Porto Velho, que era a escola que mais formava alunos para a universidade pública e particular no estado. Mais do que as escolas particulares. Era um colégio que tinha um modelo de terceirão especializado nisso. Só que era um modelo que foi criado dentro daquela escola, num conceito de professores ali que eles inventaram. Não foi o Estado que criou, foram eles que desenvolveram aquele método ali. E funcionava. Só que a realidade dos alunos, lá eles acreditavam nessa questão de terceiro ano de fazer faculdade. A maioria das escolas não. Né? A realidade do ensino público brasileiro, dependendo do estado ou da cidade que você tá, não tem nada a ver. Eu até falei isso com ela, quando eu me formei com 80 pessoas se formaram no ensino médio comigo. Daqueles 80, na época, 3 fizeram faculdade. Hoje em dia, acho que mudou um pouco, porque tem ProUni, tem outras questões e tal. Mas naquela época não era uma coisa assim
que era normal. E acho que hoje em dia deve ser algo em torno assim de 20%, 30% no máximo. Por exemplo, você tá falando assim, a pessoa tem acesso a 4 cursos, comprei 4 cursos. E você mesmo falou hoje mais cedo que 25% dos alunos de escola pública não tem acesso nenhum à internet, zero. Nem por celular, nem por nada. Dos de baixa renda. Os de Né? baixa renda. Isso. Então, assim, se a pessoa não tem acesso a nenhum desse tipo de internet, celular, nada, ela vai estudar como? A escola que vai providenciar esse tipo de conteúdo? É na escola que eles vão chegar e falar assim, então dá? E aí você entende por que é 300 pontos a mais um aluno que a média salarial da família é 10 salários mínimos e a galera que ganha 2 tem 300 pontos a menos. Porque não é justo. Quase matemática. Não é justo. Exato. Não tem nada de justiça Mas no não tem Enem. nada de justiça, mas eu fiquei pensando aqui, gente, o que a gente pode pensar e dizer, né, e recomendar, né, como uma saída, ainda que seja uma saída provisória, né? O que a gente pode pensar para que esse quadro possa ser um quadro menos desigual? O que a gente pode pensar? Eu estou fazendo uma pergunta difícil para caramba. Ah, é muito difícil. Veja, na verdade, como você mesmo disse, qualquer medida que a gente pense num curto, médio prazo são medidas paliativas. O próprio sistema de cotas é um paliativo, né? Claro. Óbvio, você não vai corrigir as disparidades, mas você vai minimamente garantir um acesso que, óbvio, muitas vezes é mascarado também, mas que, né, é uma ferramenta. Mas o que eu penso, sendo muito sincero, e esse ano eu tive uma experiência bem surpreendente, eu estava num pré-vestibular social e eram quase 200 alunos no auditório, a gente juntou várias turmas para a primeira aula, eu fiz uma palestra sobre o histórico do Enem e todos eles eram egressos de escola pública, eu fiz uma pergunta, gente, quem já teve aula de química com um levantou formado na área de conhecimento? E só 2 alunas do auditório levantaram a mão. E na prática, a gente para analisar como que esses alunos estudam até aqui, depois conversando e tendo a oportunidade de trocar uma ideia com eles, a gente vê que realmente o novo ensino médio, sobretudo no estado, bagunçou as grades de uma tal maneira Parece até que foi intencional. para apresentar uma grade de Só falando que ensinar parece. a fazer um brigadeiro maker, uma coisa oficializada, sabe? Então, assim, para ser objetivo na sua pergunta, eu penso que, atualmente, nós temos formas muito acessíveis de estudo na internet. Claro que quem não tiver esses acessos precisa procurar maneiras, como as instituições públicas. A UF, por exemplo, tem computadores públicos que você pode fazer uso, né? Óbvio que a gente não vai lidar com situações como alunos que precisam trabalhar, né? Às vezes não conseguem se deslocar, a gente ainda continuaria com disparidade. Mas o que eu penso, Carmen, de uma medida paliativa que serve como resolução simples é que a internet pode ser utilizada de uma forma também, né? muito eficaz para você trazer, num curto prazo, resultados que são eficazes. E quando um aluno pega, né, até um roteiro, uma mentoria, vou pegar um cara da escola pública que foi aprovado. Você tem N depoimentos de pessoas que falam que meses antes conseguiram se levantar para a prova. E, na verdade, assim, quando você garante minimamente o acesso ao conhecimento e você passa a estudar da maneira correta, você corrige muitas assimetrias. A gente tem uma incidência de provas, né? Óbvio, ninguém vai saber nada de nada, mas assim, existem levantamentos públicos da incidência de conteúdos programáticos de cada área de conhecimento e existem as ferramentas de inteligência artificial, se você pede, né, ao ChatGPT via OpenAI para traçar um cronograma de estudo baseado nisso, ele vai fazer um cronograma válido. Então, assim, é uma medida que é um paliativo, tem várias questões que não seriam resolvidas, mas a solução que eu penso que é
mais rápida de correção dessas disparidades é, primeiro, informação de qualidade. A gente tem muita gente que se diz referência no vestibular e não é. A gente pega, por exemplo, eu vi um cursinho que postou assim da UERJ, a nota de corte dos 5 últimos anos da UERJ. Beleza. Sendo que nos anos de 2020, 21 e 22, a UERJ mudou a prova, tirou específica e deixou 60 questões objetivas e uma redação. Então, como que você compara 5 notas, sendo que as 3 anteriores que você tinha foram provas diferentes? Então, assim, é importante que você tenha na internet canais de qualidade. O próprio Ministério da Educação, a própria UERJ, tem a TV UERJ Oficial, tem muito material interessante, gratuito, público, notório, e o despertar tem que estar no método ativo de estudo. Exatamente. Ninguém vai garantir uma aprovação que seja estatisticamente significante com um método passivo. E muitas vezes até são formas que os alunos acham, eu tô assistindo videoaula, eu já estou estudando. Pô, você está 4 horas sentado, escutando uma pessoa falar. Não sedimenta. Na verdade, bom, você quer fazer uma consideração, Bernardo, porque o nosso tempo está estourado para a gente poder fechar. Eu tô pensando aqui, a sua pergunta ela é válida, mas ela é muito mais complexa, né, do que... Eu entendo, acho que a internet tem muita coisa boa e coisa ruim, né? Você pode assistir aulas maravilhosas, pelo menos eu consumo muita coisa de internet que é muito boa, palestra, aulas e tudo mais. Eu acho que a grande questão é o filtro, né? Você precisa entender o que é bom, o que é ruim. Só que você, né, isso você vai aprender aonde, né? Quem vai te ensinar o que é esse conteúdo aqui é bom, válido, vai te ajudar, e este conteúdo aqui não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem. Mas eu acho importante, assim, o que o Pedro falou, que tem sites oficiais, né, das universidades públicas, já é um caminho. Então, o MEC tem aulas. Tem então, professores, tem professores nisso, né? legais que criaram seus próprios canais de internet para poder dar aula. Muita gente, e assim, muito professor bom, gente, muito professor bom e muitas aulas boas, e assim, eu acho que seguindo por aí vai. Eu vou passar a palavra final para vocês, porque a gente já estourou o nosso tempo. Eu agradeço primeiro muitíssimo a contribuição de vocês dois, foi ótimo, acho que a gente ia pensar mais umas 3 horas aqui e não ia acabar, porque é muito complexo mesmo, mas eu acho que sim, é um ponto de partida para a gente discutir o Enem, não só como dica, mas também como uma coisa que precisa ser repensada, que precisa ser refletida e conscientizada, tá? Então eu agradeço muito, Bernardo, por você ter sentado lá de cá e Pedro por ter vindo. Gente, foi muito legal, eu acho muito importante, espero que a gente possa repetir esse podcast com questões que nos façam refletir sobre essa questão da educação de novo, tá bom? Passando a palavra para vocês. Pode começar. Bom, eu que agradeço de novo o convite. Perdão. Eu queria agora direcionar a minha fala para os alunos que vão fazer Enem nessa reta final, porque a prova se aproxima, acho que é um público importante a gente alcançar. Queria dizer para manter a calma dentro do possível nessa reta final, como você falou, evitar estudar alopradamente na véspera, antivéspera, isso só vai atacar a ansiedade. Então, na verdade, faça um cronograma com método ativo, respeite os seus limites e faça o melhor possível dentro dos recursos que você tem. E confia no que você já sabe. Né? Exatamente. Assim, e temos a gente chegou, a gente nem discutiu a TRI, que é a maneira como o Enem corrige, mas assim, é importante que o aluno desenvolva a habilidade, competência de folhear a prova e perceber que existem questões fáceis que vão fazer uma diferença muito maior na nota. Isso aí é um comentário importante também. E agradeço de novo o convite, Carmen. Acho que o recado que eu poderia também deixar para um aluno que está fazendo Enem agora é aproveite a oportunidade, porque eu sou fruto de aproveitar a oportunidade de estudar, aproveitar as oportunidades que me foram dadas, porque eu sou aluno de escola pública, estudei escola pública, fiz uma grande faculdade e tudo que eu consegui na minha vida foi fruto de estudo, né?
O processo é difícil, nunca é fácil, é muito complexo, porque a gente acredita que as coisas têm que ter um tempo e às vezes não é esse tempo, mas acredito que só através da educação mesmo que a gente consiga desenvolver tanto uma pessoa melhor, mas também você consegue pensar um futuro melhor para você, E para todo mundo, né? né? E eu agradeço a vocês pela audiência. Para quem vai fazer o Enem, muita calma nessa hora, confie em vocês e todo o processo de aprendizagem que rolou durante a sua vida. Até o próximo episódio e esperamos vocês aí para discutir no Instagram ou no YouTube os seus comentários.